Como é que é o clima aí na COP, aí no Egito, onde você está? Você já está aí há um tempo acompanhando conversas, né, com outros ambientalistas do Isso. mundo inteiro. O que esse governo Lula eleito traz de esperança para essas discussões, hein, Pedro? Olha, Fabíola, eu não tinha visto nada assim como foi hoje aqui na COP. Eu estou aqui desde o começo, desde domingo passado, e já passou por aqui o presidente americano, Biden, John Kerry também, que já tinha passado por aqui, vários outros chefes de Estado, e nenhum causou a comoção que foi hoje, desde manhã, que é a chegada do presidente eleito Lula. E foi impressionante, e não é só brasileiro não, viu, que está na comitiva aplaudindo. Passei aqui por uma sala lotada, mais de 300 pessoas do mundo inteiro, ambientalistas, negociadores de Estado, especialistas em diversos empresários, que se ouvir a fala do Lula. Por quê? Porque a gente estava carecendo, primeiro, de uma liderança política brasileira no ambiente internacional, a gente também carece de uma liderança internacional na pauta ambiental e climática, e o Lula e o Brasil sempre ocupou esse espaço, e realmente o Brasil voltou para ocupar esse espaço de governança global, nesse tema, como muito bem a Marilis colocou, né? O tema do clima é um só, então é um tema global. Ele necessariamente é um tema global, que exige, obviamente, compromissos individuais dos estados, mas é um tema do multilateralismo. Não tem como fugir disso. Então, ter um chefe de Estado do porte do Lula, ter um Brasil que tem a floresta que tem, os biomas que tem, que contribuem de maneira muito grande, né? E toda uma costa oceânica grande que contribui para a questão climática, ter um Brasil liderando esse processo, como já foi no passado, novamente, foi motivo de festa e alegria para todas as pessoas que a gente encontra aqui na COP. Todo mundo parabeniza o Brasil pelas eleições democráticas, transparentes. Todo mundo acompanhou isso de perto e viu que foi um grande passo a volta para o Brasil, para o multilateralismo, para as discussões ambientais e climáticas internacionais. E outra, o Brasil tem chance de liderar, como já foi falado, e aqui eu destaco novamente, esse tema de adaptação e de perdas e danos, porque a gente tem histórico para lidar com desigualdade, a gente tem histórico já de políticas públicas que sabe lidar com questões complexas como a fome, como aumento de renda de uma grande parte da população. Então, essa experiência do Brasil, conectada com a pauta ambiental e climática, sem dúvida, vai permitir que a gente possa ter essa nova governança global e uma liderança do Brasil novamente nos espaços de negociação, que a gente está precisando, viu? Você perguntou aqui de bastidor, a gente precisando ainda fechar os acordos. Os países apresentaram, né, os estados apresentaram suas metas e ambições, e a gente está ainda 2,4, né, ainda. A gente não chegou no 1,5 de graus. Então, a gente precisa, urgentemente, né, metas de mitigação, né, para mitigar as emissões, para diminuir as emissões de gases de efeito estufa. Então, é fundamental. Essa fala do Lula vem reforçar, na verdade, uma ambição necessária dessa COP para que a gente possa fechar as negociações e permitir que a gente avance no que a gente tem chamado da COP da implementação. A gente precisa sair dessa COP com o que eles chamam de Mitigation Work Program, que é como que a gente vai implementar o que já foi na última COP em Glasgow. Então, a gente está esperando. A palavra é esperança, Fabíola. Que é justamente o que ele falou, né? Não virar mais papel para ir para a gaveta. Ô Pedro, eu perguntei dos bastidores, e a gente antes até de começar o discurso de Lula, a gente estava até comentando aqui a história do jatinho, que virou assunto na imprensa nacional. Isso é um assunto que chegou aí também ou não? As pessoas acharam muito chato, porque a gente sabe também o quanto os ambientalistas criticam, não só essa questão de você andar de carona num jatinho, mas você ir de jatinho, né? Isso pega mal. Isso pegou mal para o Lula ou não? Isso é assunto menor? Olha, não ouvi, viu? Diante Não dos ouviu? desafios que a gente tem, é bom pegar carona assim, viu, gente? Inclusive dividir o carro, inclusive na cidade. Façam isso, a gente precisa diminuir o Boa! número de. É verdade, porque a gente tem que ter transporte coletivo para todo mundo. Se você quiser usar o carro, dá carona para o vizinho para ir trabalhar, porque a gente precisa diminuir os gases de efeito estufa, e um deles é o diesel, são os combustíveis fósseis. Então, pegar carona acho importante. Você achou bom, então, ele pegar carona? Você achou importante ele pegar carona? Divide, né? Se você divide ali o gasto que já ia ocorrer, você divide a pegada, né? A pegada de carbono. O Pedro, eu queria te perguntar uma questão que acho que talvez as pessoas possam ter ficado curiosas, porque o Lula ele discursou
numa sala ali que é chamada Blue Zone, que você chegou até a mencionar aqui um pouco antes. E ele estava ali acompanhado, sobretudo por, enfim, aliados, né? Tinha muitos jornalistas. Ele acabou não discursando no plenário principal da conferência. Você sabe explicar por que isso aconteceu? Olha, assim, ele obviamente é um ex-presidente, então ele poderia sim endereçar em alguns espaços que a gente chama de high plenary, né, onde os chefes de Estado fazem declarações, mas ele ainda está num processo de governo de transição, então provavelmente eu acho que esse convite do Egito é muito simbólico, ter o convite do país que faz, né, a presidência de uma COP para vir para a COP é muito forte. Então, é muito significativo no ambiente internacional isso ocorrer. E ele aproveitou o espaço. Olha, eu vou contar para vocês. A gente está aqui na sala de imprensa. Essa sala aqui é a sala de imprensa. O discurso dele foi logo na sala aqui ao lado. Eles tiveram que abrir uma outra sala maior, que cabia 300 pessoas, para todo mundo conseguir acompanhar, porque tinha uma multidão, verdadeiramente uma multidão aqui fora tentando entrar na sala para acompanhar o discurso, porque realmente gerou uma comoção. A vinda do Lula gerou uma comoção e uma vontade das pessoas acompanhar qual seria o pronunciamento. E eu acho que as duas coisas que ele traz, né, as três, né, principais, que é tanto zerar desmatamento, e eu achei interessante uma coisa, não sei se vocês notaram, ele não falou de zerar desmatamento na Amazônia somente, hein? Ele falou de zerar todos os biomas. A gente está falando de Cerrado, a gente está falando de Pantanal. É importante porque não é só um bioma que é importante a Amazônia, todos eles são interligados. Então, zerar o desmatamento também em outros lugares como o Cerrado e como o Pantanal é fundamental. E esse ele trouxe no discurso, ele falou expressamente isso e achei também muito bom. Nossa, legal você ter lembrado disso, Pedro. E aí a pergunta que eu te faço que é muito curioso para a gente que fica distante, como fazer isso, né? Porque, por exemplo, ele pede recursos dos países ricos, ok, inclusive recursos que já vão começar a voltar a cair da Alemanha, como ele mesmo disse, né? A Alemanha que voltou, a Alemanha e a Noruega, que estavam com fundo bloqueados. Ele fala sobre os crimes ambientais, que foi algo que cresceu muito na região amazônica nesses últimos anos, e que ele fala que os crimes ambientais serão combatidos sem trégua. O que mais é preciso fazer? Então, assim, de que maneira é possível chegar a esse objetivo que é zerar o desmatamento dos biomas brasileiros? Olha, o Brasil já fez isso, né? De 2000, como ele mesmo falou agora, de 2004 a 2013, o Brasil diminuiu 83% do desmatamento. Isso é muito significativo, então como fazer. O que precisa ser retomado? E ele falou isso hoje de manhã com os governadores. Precisa ser retomado o pacto federativo, que foi perdido. Tanto com prefeitos, né, que estão ali lidando diretamente nos territórios, como com os governadores, e aqui governadores responsáveis pelos biomas brasileiros, especialmente do território amazônico, mas também do Cerrado, Pantanal, precisa ser retomado o pacto federativo, uma aliança estratégica nacional para aumentar o cumprimento da legislação e impedir atividades ilegais nesses territórios de desmatamentos, de corrente, queimadas. E queimadas, gente, não é só a floresta, né, que é degradada com a queimada, tem todo um impacto na poluição, e a poluição na saúde das pessoas. Vocês sabiam disso? Que 5.000 crianças são hospitalizadas por mês no Brasil em função da poluição atmosférica, inclusive advindas das queimadas? Hoje o Alana soltou um vídeo do Lunetas, depois a gente pode passar para vocês, falando justamente disso. Crianças que acordam no território amazônico, em Manaus, em Belém, e vem uma nuvem de fumaça. Quem aqui é da região conhece. Em períodos de seca, ou em função das queimadas, isso coberta as cidades, isso impacta na saúde da gente. E isso é importante a gente entender. O clima não é só uma questão de futuro, é uma questão de presente. Já estamos tendo uma questão da poluição atmosférica, enchentes, secas que degradam toda a questão de agricultura. E foi muito bom. Lula comentou isso também, gente, a questão da questão da agropecuária, do agronegócio.